Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo de fechamento, né, do mercado. Hoje dia 24, quarta-feira. A gente teve um movimento bem difícil hoje, né, tanto no índice quanto no dólar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tivemos uma ótima oportunidade já na abertura, né, ali por volta de 9h30, aqui 9, quase 10 horas na abertura do à vista no índice, né? Mas foi um movimento único. Depois ele consolidou. Se vocês observarem aqui, né, essa linha azul é a VWAP. Então ele trabalhou muito, né, as médias trabalharam muito dentro do preço. Depois ele teve mais uma queda, fazendo o rompimento da mínima do dia e não deu mais nenhum tipo de trade, né? A não ser que o pessoal que trabalha um pouco mais com scalp, né, talvez tenha tido alguma oportunidade, mas como a gente trabalha com alvos, então fica mais difícil, né? Não teve liquidez nenhuma. Se vocês observarem, né, hoje o mundo inteiro teve um problema nos seus principais índices, né? Então aqui Estados Unidos, Alemanha, França, região do euro, né? Tudo aqui a gente consegue ver que teve quedas acima de 1%, né? Então isso daqui reflete diretamente no nosso operacional, porque o índice aqui não é diferente de outros mercados que acompanham, né, a principal economia mundial, que é os Estados Unidos. Então, como os Estados Unidos e a região do euro têm tido uma pressão sobre o aumento dos juros por causa da inflação, né? Eles precisam controlar. Então, muitos analistas dizem que existe ainda, né, aquele temor da recessão que a gente falava um tempo atrás, e naturalmente, somado tudo isso, né, com o nosso cenário interno, né, que a gente teve a votação do marco fiscal, como vocês devem ter acompanhado, né, 372 a 108. O mercado não recebeu muito bem, né, a curto prazo, de certa forma, é um alívio, porque resolve essa questão de impasse, né, foi votado. O problema é que a gente tira, no longo prazo, o teto de gastos. Então, permitindo o governo aumentar as suas dívidas, né, a dívida pública, sem nenhum tipo de controle. Então, passou a ter um fundo mínimo de cobertura ali das contas públicas, né? Mas a gente já não tem mais um teto daqui para frente. Então isso daqui com certeza tem um impacto muito negativo na economia, porque deixa de ter um crescimento, né? Como a gente tinha já conversado anteriormente. Então eu vou aqui mostrar para vocês o trade que teve hoje, né? Ele teve uma abertura aqui, tentando romper aqui o topo, o finalzinho de ontem, né? Então eu fiz aqui um movimento de projeção do primeiro alvo. Então o que eu fiz? Eu peguei a abertura, né, o topo do dia, neste pivô que fez aqui um toque na VWAP, né? Ele retraiu na média aqui de 9 períodos e fez um rompimento. Nesse rompimento aqui ele deu o primeiro alvo 440 pontos. Como tem aqui um aumento do volume, né? Até então a gente estava nessa das 10 horas aqui, na abertura do mercado à vista. E tem duas barras elefantes, né, com um volume alto. Eu fiz uma projeção do segundo alvo, né, e consegui sair aqui com 700 pontos nessa primeira operação. O terceiro alvo ele não conseguiu chegar, né? Talvez depois dessa consolidação que ele teve aqui durante o dia, aqui por volta até de 1h da tarde, né? Aqui 5 para 1, né? A gente está no time frame de 1 minuto, de 5 minutos, desculpa. Depois ele fez aqui mais uma queda, aqui eu não operei. Aí ele fez mais uma queda de 670 pontos.
talvez atingindo, né, o terceiro alvo desse rompimento aqui, mas nesse caso aqui especificamente já é mais difícil de você ficar posicionado tanto tempo como aconteceu aqui. É uma situação que também daria, né, como eu tenho dito, né, inclusive no vídeo de ontem eu falei sobre isso, na questão de você operar mais de um setup, você ter mais de um tipo de leitura, né? Aqui, por exemplo, se a gente pegar o movimento do dia até este momento aqui, olha que interessantíssimo, como eu tenho dito, né, o mercado esse ano ele está muito complicado, muito complexo, as leituras, porém, uma vez que ele faz o seu movimento natural da análise técnica, você tem aí uma possibilidade muito boa de um financeiro, né? Que foi exatamente isso daqui, ó. Ele fez essa queda, né? Como eu mostrei, não conseguiu atingir o terceiro alvo. Ele retornou, aumentou muito o volume aqui, e aí ele vem e faz um toque na correção aqui dos 50%, né? Como a gente tem, já comentei várias vezes com vocês, o Ogro fala muito sobre isso, né? O índice ele corrige naturalmente nos 50% e o dólar ele faz essa correção, né? Para você operar a reversão no 61,8, né? Então aqui nessa correção, o que a gente poderia fazer? Ele fez esse toque, faz uma entrada nesse rompimento aqui e você teria talvez mais 550 pontos de lucro, né? Aqui eu não considero como um martelo, né? Porque embora a gente tenha aqui a configuração, o candle em si é um martelo. Acontece que não é qualquer lugar que você opera esse tipo de leitura de candle, né? Então eu faria uma tentativa de reversão aqui, embora ele tenha dado isso aqui, né? Como vocês podem perceber, teve uma exaustão. Eu não operaria aqui porque eu ia buscar este fundo se ele tivesse aqui, né? Se ele tivesse vindo mais para cá, tivesse feito um leve rompimento e deixado um martelo, eu teria mais confiança, né, de fazer a entrada. Então não operei mais o índice em relação a isso, mas aqui vocês percebam que depois disso, né, talvez aqui nesse rompimento que ele caiu, aqui a gente poderia talvez uma entrada aqui que eu estou vendo agora, que eu não tinha feito essa análise previamente, aqui tem um gift, né? Então se eu tenho uma entrada agressiva, a gente poderia entrar aqui no rompimento deste candle 50, a gente está falando aqui em 150 pontos de stop, que eu colocaria o stop acima dos 50, faria a entrada aqui, buscaria, né, o alvo, talvez o terceiro alvo, como ele veio ali, te daria aqui pelo menos mais uns 500 pontos de lucro, né? Então, como eu estou sempre batendo na tecla ultimamente, o cenário mundial tem atrapalhado muito, né, essa leitura, somado ao nosso cenário interno, né, da política interna, que tem deixado bastante difícil, bem desafiador, essas leituras do índice do dólar, né? Somente para dar uma passada aqui, para vocês verem o setup lá do Renda X, né? Eu tenho sempre feito no 1 minuto. Então, aqui a gente tem a abertura aqui em cima, né? A gente consegue fazer aqui, ó. Deixa eu apagar esse fibro, ele abriu aqui. Ele não cruza, foi bem difícil fazer essa leitura hoje, né? Talvez aqui, ó, quando ele dá essa virada, mas aí já ficaria muito arriscado, né? De operar por esse setup. Então, como ele está trabalhando muito dentro do preço, né, as médias muito dentro do preço, por isso que eu digo que é importante você ter outras ferramentas para você conseguir. Olha, eu tenho um setup aqui que não está funcionando, o time frame de 1 minuto não está funcionando, eu vou para 5, jogo nas médias e vejo se tem, como aqui, por exemplo, um toque na VWAP, né? Então tem algumas alternativas para vocês trabalharem com isso, né?
Análise do dólar é basicamente a mesma coisa do índice, né? A gente tem aqui, ó, a média de 200 agora tocando, então aqui num cenário um pouco mais macro existe uma possibilidade do dólar romper e subir, né? Vamos ver como que está no 60. A 200 ainda está escorando aqui, então talvez a hora que chegar no 60 a gente tenha aqui uma resistência, né, da 200. Uma vez que rompe a resistência e ele faz um retorno nela para teste, existe a possibilidade de você transformar essa resistência em suporte e ter aqui um movimento de alta, né? Então eu fiz aqui essa linha vermelha aqui, né? É um fundo muito forte anterior e ele tem respeitado. Ó, ele trabalhou hoje praticamente o dia inteiro lateral, né? Mas ele trabalhou aqui nessa região brigando bastante. Depois ele veio fazer mais um teste e subiu, né? Então o dólar hoje foi bem desafiador trabalhar com ele, embora mesmo assim aqui eu consegui fazer uma operação que eu entendi que o 3 era um gift. Então eu tracei um alvo aqui no fundo do candle número 3 e peguei o primeiro alvo com 10 pontos, né? Ele deu um pouquinho mais aqui, eu segurei, ele deu 10 pontos, depois não vi mais operação. Então, como eu sempre digo, né? Não é todo dia que você vai conseguir bater a meta. O importante é trabalhar o psicológico, que hoje tem trazido muito mais retorno, o trabalho do psicológico, do que a própria técnica, né? Então, o importante é a gente conseguir ter essa paciência. Hoje foi um dia extremamente difícil de operar, né? A gente tem aqui, existe uma ferramenta que a gente consegue ver aqui em ferramentas, mais ferramentas, frequência de mercado. Então, na frequência de mercado, a gente tem aqui uma amplitude de 30 pontos e meio. Então, se vocês observarem, o dólar que às vezes normalmente dava 30 pontos em 10 minutos, ele está levando o dia inteiro praticamente para trabalhar com 30 pontos. Então, não tem sido fácil, porém, com um pouco de paciência e a compreensão do movimento do mercado, que mudou muito, né? As operações do que a gente tinha até o ano passado, antes das eleições, para agora, a gente consegue sim trabalhar um operacional um pouco, um financeiro melhor no final do dia. Tá certo, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje da análise do mercado. Como eu sempre digo, né? Eu desejo a todos vocês ótimos trades, bons estudos e nos vemos na próxima.